Eu dirigia táxi de madrugada em Salvador fazia 12 anos, quando peguei uma passageira sem imaginar quem ela realmente era. O que aconteceu dentro daquele carro mudou minha vida para sempre. E ainda hoje, quando conto essa história, sinto o mesmo arrepio da primeira vez. Meu nome é Rosana Almeida e essa é a história de como Nossa Senhora Aparecida entrou no meu carro, disfarçada de uma simples corrida de madrugada. Antes de eu continuar, comente aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Gosto de ver até onde essas histórias alcançam. E não sai desse vídeo sem dar uma olhada no comentário fixado logo abaixo. Deixei ali uma coisa preparada com carinho para quem também está numa caminhada de fé. Para você entender o tamanho do que aconteceu comigo naquela madrugada, eu preciso te levar uns anos para trás, até o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo pela primeira vez. Meu marido, Edivaldo, morreu de um infarto fulminante quando eu tinha 32 anos. Ele trabalhava numa transportadora, chegou em casa reclamando de dor no peito, disse que era só azia, foi deitar cedo. Eu lembro exatamente do jantar daquela noite: arroz com feijão e um bife que ele mal tocou, dizendo que não estava com muita fome. Eu nem desconfiei de nada sério. Só achei estranho ele recusar comida, coisa que quase nunca acontecia. Fomos dormir cedo. Eu acordei de madrugada, umas 3 horas, sentindo o corpo dele estranhamente frio do meu lado na cama, e ele já não respirava mais. Foi assim, sem aviso nenhum, sem chance de despedida, sem última conversa importante, sem "eu te amo", guardado de propósito para aquele momento. A última coisa que ele me disse antes de dormir foi só um "boa noite" comum, igual a 1000 outras noites, e eu daria qualquer coisa hoje para ter prestado mais atenção naquele instante, se soubesse que seria o último. Ficaram 3 filhos pequenos e uma casa financiada. Iago tinha 7 anos na época, idade o suficiente para entender que o pai tinha morrido, mas não idade o suficiente para processar aquilo direito. Ele passou meses perguntando quando o pai ia voltar de viagem, porque foi assim que a família contou para ele, sem coragem de usar a palavra certa logo de cara. Duda tinha 4 e mal guarda a memória do próprio pai hoje, só fragmento solto, o cheiro de um perfume, o som de uma risada. E a caçula, Sara, ainda nem tinha completado 1 ano de vida. Nasceu e menos de 12 meses depois já tinha perdido o pai sem nem guardar memória nenhuma dele, nem um fragmento sequer. E isso sempre me doeu de um jeito particular, porque ela cresceu sem ter nem o consolo de uma lembrança própria para segurar. Os primeiros meses depois do enterro foram um borrão. Eu mal lembro de comer direito naquela época, mal lembro de dormir. Minha mãe veio ficar comigo umas semanas, ajudou com as crianças enquanto eu tentava entender como ia sustentar uma casa sozinha. O seguro do Edivaldo demorou meses para sair, e quando saiu, mal deu para quitar as dívidas que já tinham se acumulado. Nos primeiros meses depois do enterro, eu não sabia nem por onde começar. Trabalhava de diarista, depois de balconista, depois numa loja de roupa que fechou as portas menos de 1 ano depois de eu entrar. Foi um vizinho quem me indicou para dirigir pelo aplicativo, dizendo que dava para fazer o próprio horário, que muita mãe sozinha trabalhava assim. Só que ninguém me avisou o tamanho do preço de fazer o próprio horário, quando o horário que mais paga é justamente aquele em que os filhos da gente estão dormindo. Comecei pegando turno de tarde, tentando equilibrar com a rotina das crianças. Mas o aluguel não fechava, a conta de luz atrasava, e um motorista mais experiente me disse a real: quem dirige de madrugada ganha o dobro. Aceitei sem pensar direito nas consequências.
Foram anos de sair de casa quando os três já estavam dormindo e voltar quando eles já tinham ido para a escola. Passei a infância inteira do Iago, boa parte da infância da Duda e toda a primeira infância da Sara, vendo ele só de relance, de olho meio fechado, entre um turno e outro. Você já sentiu esse tipo de culpa que não sai nunca, que mora dentro do peito feito uma pedra e vai crescendo cada aniversário perdido, cada reunião de escola que você não consegue ir porque está na estrada trabalhando? Uma noite típica minha começava às 10, quando eu já tinha deixado tudo pronto para a manhã seguinte. Uniforme passado, lancheira arrumada, bilhete de recado colado na geladeira com instrução do que cada um precisava fazer. Saía de carro pela cidade dormindo, ligava o aplicativo e ficava horas rodando entre corrida curta e corrida longa, entre passageiro calado e passageiro que queria conversar o tempo todo sobre a própria vida. Voltava para casa por volta das 7 da manhã, exausta, só a tempo de ver as crianças saindo pela porta com a mochila nas costas, um beijo apressado, "se cuida, mãe", que eu recebia meio dormindo em pé. Dormia até o meio-dia, acordava para fazer alguma coisa de almoço congelado e ficava com a tarde inteira para tentar reencontrar meus filhos antes de sair de novo para a noite. Só que a tarde nunca rendia o suficiente. Sempre tinha uma conta para resolver, uma ligação para fazer, um cansaço acumulado que não deixava eu render de verdade nem naquelas poucas horas. 12 anos naquela rotina. 12 anos de turno da noite, de carro velho quebrando na hora errada, de fatura de cartão que nunca zerava de vez, de acordar com o corpo doendo e fingir que não doía porque tinha almoço para fazer, uniforme para passar, boletim para assinar. Eu tinha crescido evangélica. Minha mãe me levava para a igreja desde pequena. E uma parte de mim continuava acreditando, mas era uma fé que eu guardava numa gaveta, tipo aquelas coisas importantes que a gente separa para depois e nunca sobra tempo de pegar de volta. Ia na igreja quando dava, que já não era quase nunca. Rezava rápido antes de dormir, quando lembrava. Deus virou mais uma coisa da minha lista que eu não conseguia dar conta. A semana daquela sexta-feira em particular tinha sido pesada de um jeito que parecia acumular tudo de ruim junto. Na segunda, o carro fez um barulho estranho no motor e o mecânico disse que precisava trocar uma peça cara, coisa que eu não tinha como pagar naquele momento. Então segui rodando com um barulho mesmo, rezando baixinho para não parar no meio da pista. Na terça, recebi ligação da escola porque o Iago, já com 19 anos, tinha discutido feio com um professor. Fui até a escola numa pausa entre corridas, exausta, e o diretor me olhou com aquela cara de julgamento silencioso que só mãe sozinha conhece bem, como quem pensa, seria diferente se tivesse um pai em casa. Voltei para o carro chorando de raiva e de cansaço ao mesmo tempo, sem conseguir nem processar direito a bronca que precisava dar no meu filho, porque não sobrava energia nenhuma sequer para brigar do jeito certo. Na quarta, a conta de luz veio maior que o normal, e eu fiquei fazendo conta na cabeça o turno inteiro, tentando descobrir de onde ia tirar a diferença, se cortava no gás de cozinha, se atrasava o cartão de novo, se pedia adiantado para o dono do carro que eu alugava. Na quinta, a Sara, com 9 anos, chorou no telefone perguntando por que eu nunca ia buscar ela na escola que nem as outras mães. E eu não tive resposta boa nenhuma para dar, só um "desculpa, filha, mamãe precisa trabalhar", que já nem convencia nem a mim mesma de tanto que eu repetia aquela mesma frase toda semana. Desliguei o telefone e chorei sozinha dentro do carro, parada num posto de gasolina, sentindo que eu estava falhando com todo mundo ao mesmo tempo
e não tinha um segundo sequer para consertar nada daquilo. Foi dentro desse acúmulo inteiro que caiu aquela sexta-feira. 1 da manhã, chegou uma solicitação no aplicativo. Passageira a 3 quarteirões. Aceitei e fui, o carro fazendo aquele barulhinho estranho no motor, a cidade praticamente vazia àquela hora. Só o semáforo trocando de cor para ninguém ver. Quando cheguei no endereço, quem entrou foi uma mulher negra, de uns 55 anos. O rosto sereno de quem está acostumada a andar sozinha de noite, sem que isso tire o sono dela. Usava uma roupa simples, nada que chamasse atenção. Acho que uma blusa clara, não lembro direito a cor. O que eu lembro mesmo é do jeito que ela se acomodou no banco, sem pressa, sem aquela agitação nervosa de quem está atrasado para algum lugar. Cumprimentou com uma naturalidade que eu agradeci, porque tem passageiro de madrugada que sobe com energia pesada, irritado, cheirando bebida. E aquela ali não era o caso. Arranquei o carro. O endereço ficava num bairro a 20 minutos. Os primeiros minutos passaram em silêncio, como sempre passam. Eu ia no automático, cansada demais até para pensar em qualquer coisa, além de terminar aquele turno e conseguir dormir umas horas antes de acordar para fazer o café dos meninos. Depois, ela puxou o assunto, com aquela naturalidade de quem sabe conversar com desconhecidos sem forçar. Movimento forte hoje à noite? Mais ou menos, respondi, olhos no retrovisor por educação. Sexta sempre dá um trabalho. A senhora trabalha sempre de madrugada assim? Ela perguntou. E eu senti que não era pergunta de cortesia. Tinha um interesse genuíno ali. Sempre, faz uns 12 anos já. Deve ser difícil para quem tem família em casa. Aquilo me pegou de surpresa, porque eu não tinha mencionado nada sobre família ainda. Tenho 3 filhos, respondi, meio sem pensar. E o pai deles? Ela perguntou, com uma delicadeza que não soava intrometida, soava só interessada de verdade. Faleceu faz muitos anos, infarto, do nada. Sinto muito, ela disse, e o jeito que disse aquilo, sem pressa, sem aquele tom automático que as pessoas usam só para preencher silêncio, foi o que abriu a primeira rachadura em mim. Falamos de coisas sem importância mais alguns minutos. Trânsito, o calor que não dava tréguas nem de madrugada, o preço da gasolina subindo de novo. Conversa comum de corrida de táxi. O tipo de conversa que eu já tinha tido centenas de vezes com um passageiro diferente, sem nunca sobrar nada dela. Mas, em algum momento, sem eu conseguir explicar direito depois por quê, alguma coisa naquele silêncio confortável, naquela escuridão de madrugada, me soltou por dentro. Você já teve aquela sensação de que uma pessoa completamente desconhecida, que você nunca mais vai ver, de repente parece mais segura de ouvir do que qualquer gente próxima da sua vida? Foi exatamente isso. Comecei a falar de verdade, sem drama nenhum, sem intenção de me confessar para uma estranha. As palavras foram simplesmente saindo, porque fazia tempo demais que não saíam para lugar nenhum, e aquela mulher quieta no banco de trás recebia tudo sem interromper, sem aquele jeito de escuta apressada que a maioria das pessoas tem, só esperando a vez de falar de si mesmas. Contei do cansaço de 12 anos de turno noturno, contei do Edivaldo, de como ele se foi tão rápido que eu nem tive tempo de guardar uma última frase dele de propósito. Contei do Iago crescendo distante, da Duda que eu mal via acordada, da Sara chorando no telefone porque a mãe nunca ia buscar ela na escola. Contei do carro quebrando, da luz atrasada, daquela sensação de que eu vivia sempre um passo atrás de tudo, sempre devendo alguma coisa para alguém,
Seja dinheiro, seja atenção, seja presença. E então, disse uma coisa que eu nunca tinha dito em voz alta antes para ninguém, nem para mim mesma direito. Às vezes eu penso que Deus esqueceu de mim, ou que eu que esqueci dele. Já nem sei qual das duas. A passageira escutou tudo sem me interromper uma vez sequer. Quando terminei, o silêncio durou uns segundos. Um silêncio que não pesava. Um silêncio que parecia dar espaço. Depois, ela perguntou com uma voz calma, uma voz que eu ainda consigo ouvir hoje, se eu fechar os olhos. Quando foi a última vez que a senhora falou com Deus? Pensei um pouco, sentindo uma vergonha besta subir. Não sei, faz anos, faz muitos anos. E quando foi a última vez que a senhora sentiu que alguém realmente escutava a senhora? Não respondi rápido dessa vez. Fiquei ali dirigindo, pensando de verdade, e então falei com uma sinceridade que me surpreendeu até mim mesma. Hoje à noite, agora com a senhora. Ela balançou a cabeça devagar, como quem já esperava aquela resposta, e disse: Rosana. E eu nem lembrava de ter falado meu nome para ela. Juro que não lembrava. O que a senhora sente não é que Deus esqueceu da senhora. É que a senhora carrega tudo sozinha há tanto tempo, tão ocupada segurando a casa inteira nas costas, que não sobrou um minuto sequer para parar e dizer que precisa de ajuda. Deus não vai embora. Somos nós que nos afastamos. E às vezes ele manda alguém bem na hora certa, só para lembrar a gente que ele continua ali, esperando. Dirigi em silêncio depois disso, sentindo aquelas palavras caírem diferente de qualquer coisa que alguém já tinha me dito em muito tempo. Não eram palavras de autoajuda, nem aquele tipo de conselho de amiga que a gente escuta e esquece 5 minutos depois. Tinham um peso diferente, uma calma diferente e, juro que não invento isso, um perfume de flor fresca que começou a encher o carro devagar, sem eu conseguir identificar de onde vinha. Olhei para o banco de trás, achando que talvez ela tivesse algum perfume forte, mas não tinha nada visível, nenhum frasco, nenhuma bolsa aberta. Chegamos no endereço. Parei o carro, mas nenhuma das duas se mexeu na hora, como se o momento pedisse mais alguns segundos. Foi aí que ela disse: Rosana, posso te dizer uma coisa antes de descer? Claro, pode falar. Ela me olhou pelo espelho retrovisor e, por um segundo, só um segundo, eu sei como isso soa, mas é a verdade. Pareceu que a luz do poste lá fora ficou mais dourada, mais quente, embora eu tenha certeza absoluta de que não tinha nenhum poste aceso daquele jeito naquela rua. Fala com Deus hoje à noite, não uma oração decorada, dessas que a gente repete sem pensar. Fala do mesmo jeito que falou comigo agora, com as mesmas palavras, sem enfeite nenhum. Conta para ele do cansaço dos seus filhos, dessa solidão que você nem sabe direito como nomear. Ele escuta melhor que eu e não cobra corrida. Ela sorriu, abriu a porta e antes de descer colocou a mão no meu ombro. A mão era quente, quente demais para aquela madrugada fria de vento vindo do mar. Obrigada pela carona, Rosana, e por ter me contado. Fechou a porta. Fiquei olhando ela se afastar pela rua vazia, os passos calmos, sem pressa nenhuma, o vestido claro balançando de leve com o vento que vinha do mar até sumir na escuridão. Reparei, enquanto ela se afastava, que os passos dela não faziam barulho nenhum no asfalto, coisa que eu só fui perceber depois, revirando aquela cena na cabeça repetidas vezes nas semanas seguintes. Nem o salto batendo, nem nada. Só silêncio. Só que, e isso eu levei semanas para conseguir aceitar de verdade, aquela rua era reta, sem esquina nenhuma nos primeiros 100 metros,
sem porta de prédio, sem beco, sem lugar nenhum onde uma pessoa pudesse desaparecer tão rápido daquele jeito. Um segundo ela caminhava, tranquila, se afastando devagar. No outro, quando eu pisquei os olhos cansados, já não tinha mais ninguém ali. Rua vazia, poste comum, nenhuma viva alma. Fiquei parada com o carro ligado naquela rua deserta, 1h30 da madrugada. Não arranquei de imediato. Fiquei com as mãos no volante, olhando para frente, o coração batendo mais forte do que deveria para uma coisa tão simples quanto uma passageira descendo do carro. E então fiz uma coisa que eu não fazia havia muitos anos. Ali dentro do carro, sozinha, só o motor ligado e a cidade inteira dormindo lá fora, eu falei com Deus. Não com palavra bonita, nem oração decorada, mas com as mesmas palavras que eu tinha acabado de dizer para aquela mulher, sem saber quem ela era de verdade. Falei do cansaço, dos meus filhos, da solidão sem nome. Disse que não sabia se Deus me escutava, mas que ia tentar mesmo assim, porque uma pessoa que tinha descido do meu carro àquela hora tinha me dito que funcionava, e alguma coisa em mim, teimosa, cansada, mas ainda viva, queria acreditar naquilo. Não sei quanto tempo fiquei assim, os olhos fechados, falando baixinho para o vidro embaçado do carro. Quando levantei o olhar, tinha os olhos molhados, não de tristeza, de alguma coisa mais parecida com alívio. Aquele alívio de quem finalmente soltou um peso que carregava fazia tempo demais sozinha, sem ajuda de ninguém. Arranquei e segui o turno, ainda meio zonza, sentindo o cheiro de rosa aos poucos sumindo do carro. Terminei o expediente às 6 da manhã, o sol já clareando o céu. Antes de ir para casa, resolvi fazer uma coisa que provavelmente foi besteira, mas eu precisava. Abri o aplicativo, fui direto no histórico de corridas da madrugada, procurando o perfil daquela passageira para pelo menos ver o nome dela, alguma coisa que confirmasse que ela tinha existido de verdade. A corrida estava lá, sim, o horário batia, o valor recebido também, mas o campo do nome da passageira aparecia em branco, sem foto, sem avaliação, sem histórico nenhum. Liguei para o suporte do aplicativo dias depois, contei que tinha tido um problema com uma corrida específica e queria saber mais detalhes sobre aquela passageira. A atendente, super educada, disse que tinha certos registros que às vezes davam erro no sistema, pediu desculpa, mas não conseguiu me dar informação nenhuma além do que eu já tinha visto. Alguns dias depois, ainda intrigada, ainda sem conseguir tirar aquilo da cabeça, voltei de carro até o endereço onde ela tinha descido, agora de dia, com a luz do sol batendo em tudo. Queria só olhar a casa, entender quem morava ali. Só que não tinha casa nenhuma. Era um terreno baldio, mato alto, sem construção, do jeito que parecia estar há anos, sem nenhum sinal de reforma recente ou de obra interrompida. Fiquei parada ali no meio-fio, olhando aquele terreno vazio, sentindo um arrepio subir de novo, igualzinho ao daquela madrugada. Um senhor que varria a calçada da casa vizinha ao terreno me viu parada ali, olhando para o mato, e perguntou se eu estava procurando alguma coisa. Contei, meio sem jeito, que tinha deixado uma passageira naquele endereço havia poucos dias. Ele riu, meio sem graça, e disse que aquele terreno estava vazio desde que ele se entendia por gente. Mais de 20 anos, que já tinha até tentado comprar um pedaço para ampliar o próprio quintal, mas ninguém sabia dizer ao certo quem era o dono. "A senhora tem certeza que foi aqui mesmo?" Ele perguntou, já duvidando de mim com um sorriso educado. Eu tinha certeza absoluta. O aplicativo tinha registrado aquele endereço exato, a corrida tinha sido paga, o valor tinha caído na minha conta. Não tinha erro nenhum de digitação,
nenhuma confusão de rua. Voltei para o carro sentindo um frio na barriga que não ia embora fácil. Naquela tarde, quando cheguei em casa, encontrei minha filha mais velha. Não, correção, o Iago já tinha 19, mas quem cuidava mais dos pequenos era a Duda, com 16 anos na cozinha preparando o almoço para os irmãos, porque era ela quem assumia esse papel enquanto eu trabalhava de noite e dormia de dia. Fiz uma coisa que não fazia havia tempo. Parei atrás dela, coloquei a mão no ombro dela e perguntei: Como você tá, minha filha? De verdade. Como você tá se sentindo? Ela se virou para me olhar com uma expressão que misturava surpresa com alguma outra coisa, quase desconfiança, de tanto que aquilo era raro. Respondeu com uma voz que também fazia tempo que não usava, mais baixa do que o normal dela. Mal, mãe. Faz muito tempo que ninguém me pergunta isso. Eu tô cansada de cuidar dos meus irmãos sozinha, de fazer comida, de ajudar com dever de casa que nem é meu. Eu também sou adolescente, mãe. Eu também queria só ser adolescente às vezes. Aquilo me cortou fundo, mas de um jeito bom, do tipo que dói, porque acende uma luz que estava apagada fazia tempo. Sentamos as duas na mesa da cozinha e conversamos de verdade, pela primeira vez em muito tempo, sem eu checar o relógio, sem pressa de sair correndo para a próxima tarefa. Não resolvemos tudo naquele dia, coisa que esfria durante anos não esquenta numa tarde só. Mas foi um começo. Depois fui até o quarto do Iago, bati na porta antes de entrar, coisa que eu quase nunca fazia mais, sempre entrando rápido para deixar roupa lavada e sair. Sentei na cama dele e perguntei sobre a briga com o professor, mas dessa vez sem gritar, sem cobrar, só ouvindo. Ele contou que o professor tinha zombado dele na frente da turma por errar uma questão e que ele tinha respondido mal porque ninguém em casa parecia ter tempo de ouvir ele reclamar de nada. Aquilo doeu também, mas foi outro fio se reconectando. Nas semanas seguintes, comecei a rever alguns turnos, trocando um dia de madrugada por um dia de tarde sempre que dava, mesmo ganhando menos. Comecei a rezar de verdade antes de dormir, não mais aquela oraçãozinha de compromisso, mas conversa de verdade, do jeito que aquela mulher tinha me ensinado, sem eu perceber que estava sendo ensinada. A mudança em mim foi puxando mudança na casa inteira, devagar, sem eu forçar nada. A Duda, que tinha assumido cedo demais o papel de segunda mãe dentro de casa, começou a relaxar um pouco daquela responsabilidade que ninguém devia ter colocado nos ombros dela tão nova. Um dia ela me disse, rindo, mas com um fundo sério na voz: Mãe, é estranho, mas parece que eu também posso ser filha de novo, não só ajudante. Aquilo me doeu e me alegrou ao mesmo tempo, porque eu só fui perceber ali o tamanho do que ela tinha carregado sozinha todos aqueles anos sem eu notar direito. Uma tarde, consegui trocar meu turno para ir buscar a Sara na escola, coisa que eu quase nunca fazia. Quando ela me viu parada no portão, largou a mochila no chão e correu para me abraçar na frente de todo mundo, sem nenhuma vergonha, gritando mamãe veio, para as coleguinhas que passavam. No caminho de volta para casa, ela não parou de falar, contando cada detalhe do dia, cada briguinha de recreio, cada desenho que tinha feito. Eu dirigia devagar de propósito, só para esticar aquele momento, sentindo que tinha perdido anos inteiros daquilo sem nem perceber o tamanho da perda. Contei a história para uma colega motorista, a Neide, que também trabalhava de madrugada havia anos. Ela me ouviu com os olhos arregalados e disse: Rosana, isso que você está me contando parece coisa de aparição. Você já ouviu falar dessas histórias de gente que pega passageiro estranho de madrugada
e depois nunca mais encontra? Eu tinha ouvido, sim, boato de motorista, história de fim de turno contada meio de brincadeira. Nunca imaginei que ia viver uma na pele. Umas 3 semanas depois daquela corrida, aconteceu uma coisa que só reforçou o que eu já vinha sentindo. Peguei uma passageira jovem, uns 20 e poucos anos, chorando baixinho no banco de trás, tentando disfarçar. Eu, que antes teria só ficado quieta, dirigindo, evitando me meter na vida alheia, dessa vez perguntei se ela estava bem. Ela contou que tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas no hospital onde trabalhava como técnica de enfermagem, exausta, sozinha, sem ninguém em casa esperando. Lembrei na hora daquela madrugada, do jeito que fui escutada sem pressa, sem julgamento. Passei o resto da corrida só ouvindo ela, sem interromper, do mesmo jeito que fizeram comigo. Quando ela desceu, agradeceu de um jeito que me pegou de surpresa. Obrigada por escutar. Faz tempo que ninguém me escuta assim. Fiquei pensando naquilo o resto do turno inteiro, sentindo que talvez fosse exatamente esse o recado que eu tinha recebido. Não guardar só para mim. Numa outra noite, poucos dias depois, cheguei em casa e encontrei a Sara no sofá, esperando acordada mesmo já passando da hora de dormir dela havia muito. O que você está fazendo acordada, filha? Eu queria só ficar um pouquinho esperando você chegar, mãe. Faz tempo que eu não fico acordada até você voltar. Sentei do lado dela e ficamos as duas ali quietas, ela quase pegando no sono encostada no meu braço, e eu sentindo que aquele tipo de momento, tão simples, tão pequeno, valia mais do que qualquer turno extra que eu já tinha aceitado achando que precisava daquele dinheiro mais do que precisava daquilo. Um domingo, algumas semanas depois daquela corrida, minha filha Duda me pediu para acompanhar ela numa missa de uma amiga da escola, uma colega católica que tinha convidado ela para a primeira comunhão de um primo. A Duda foi mais por curiosidade da amiga do que por qualquer motivo religioso, e me chamou só porque não queria ir sozinha num lugar que a gente nunca tinha frequentado. Entrei relutante, mais por não deixar minha filha desacompanhada do que por vontade própria. A gente nunca tinha pisado numa igreja católica na vida, criados sempre dentro da denominação evangélica da nossa família. A igreja era grande, de teto alto, com vitral colorido, deixando entrar uma luz diferente de tudo que eu conhecia, dos cultos da minha própria congregação, mais quieta, mais lenta, o som do órgão enchendo o espaço inteiro de um jeito que me deu um arrepio esquisito logo na entrada, sem eu entender ainda por quê. Sentamos lá pro fundo, a Duda animada cochichando comigo sobre os detalhes da cerimônia, apontando para a amiga dela lá na frente. Eu tentava acompanhar, mas minha atenção foi se perdendo aos poucos, puxada por um cheiro fraco de incenso, misturado com alguma coisa mais doce que eu não conseguia nomear direito, quase um perfume de flor, daqueles que ficam impregnados na roupa da gente sem a gente perceber. E foi lá, no fundo daquela igreja, durante a missa, olhando meio de longe, meio distraída, que eu vi. Tinha uma imagem num altar lateral, coroa dourada, manto azul, o rosto moreno escurecido pelo tempo. Nossa Senhora Aparecida. E o meu corpo inteiro gelou ali, sentada no banco, porque aquele rosto sereno, aquela calma no olhar, eu já tinha visto antes. Era o mesmo rosto da mulher que tinha entrado no meu táxi naquela madrugada de sexta-feira. Os mesmos traços, a mesma expressão tranquila, quase o mesmo jeito de segurar a cabeça levemente inclinada. Agarrei o braço da Duda com força e ela me olhou assustada. Mãe, o que foi? Eu não consegui responder na hora.
Só apontei para a imagem com a mão tremendo. Preciso te contar o resto, porque minha história não terminou naquela igreja, muito pelo contrário. Foi só o começo de um caminho bem mais longo. Eu tinha crescido evangélica, e a primeira coisa que me ensinaram, desde criança na escola dominical, foi que aquele tipo de devoção não tinha lugar dentro da nossa fé, que Maria era só uma serva abençoada, que rezar para a imagem era desvio perigoso. Então, quando reconheci o rosto daquela imagem, meu peito virou um campo de batalha inteiro. Como eu ia processar que a mulher que tinha me devolvido a fé, que tinha me feito voltar a falar com Deus e com a minha própria filha, era justamente Nossa Senhora, aquela que eu tinha aprendido a manter distância a vida inteira, aquela sobre quem eu nunca tinha me permitido nem curiosidade de verdade? Fiquei dias sem conseguir dormir direito, revirando aquilo na cabeça. Levei para o pastor da minha igreja, um homem que eu respeitava havia anos, tentando entender dentro da fé em que eu tinha crescido. Contei tudo: a corrida, a conversa, a mão quente no ombro, o desaparecimento impossível, o terreno vazio, o reconhecimento na igreja católica. Ele escutou com atenção, mas fui percebendo o rosto dele ficando cada vez mais tenso conforme eu falava. Pastor, eu disse, e se não for engano nenhum? E se tiver sido real mesmo? Ele balançou a cabeça devagar. Rosana, a senhora sabe o que a palavra ensina sobre isso. Não existe intermediário entre nós e Deus além de Jesus. Qualquer coisa que pareça dizer o contrário, por mais bonita que pareça, precisa ser testada com cuidado. Mas, pastor, insisti, foi depois daquela noite que eu voltei a conversar com meus filhos de verdade. Foi depois daquela noite que eu voltei a rezar todo dia. Isso é fruto ruim? Ele ficou quieto um instante, visivelmente sem resposta pronta para aquilo, e então repetiu, um pouco menos seguro dessa vez, que eu precisava ter cuidado, que o inimigo é sagaz e usa exatamente esse tipo de experiência emocional para desviar as pessoas da palavra pura. Disse que eu devia agradecer só a Jesus por qualquer coisa boa que tivesse acontecido naquela madrugada, sem misturar aquilo com devoção mariana nenhuma, e que talvez fosse bom eu jejuar e orar, pedindo discernimento antes de cair nessa armadilha. Saí daquela conversa sem paz nenhuma. Eu sabia o calor daquela mão no meu ombro. Sabia o cheiro de flor que tinha enchido o carro sem explicação nenhuma. Sabia que minha filha tinha voltado a conversar comigo, que meu filho tinha voltado a se abrir comigo, tudo isso começando naquela mesma madrugada. Não conseguia simplesmente arquivar tudo aquilo como engano do inimigo. Parecia bom demais, verdadeiro demais para ser mentira disfarçada. Nas semanas que se seguiram àquela conversa com o pastor, sem saber ainda o que fazer com tudo aquilo, comecei a notar pequenas coisas que antes teriam passado batido. Um dia, parada num sinal vermelho, vi uma senhora vendendo santinho na calçada e entre eles reparei uma imagem pequena de manto azul que me deu um arrepio na hora, embora eu ainda não soubesse identificar direito quem era. Outro dia, ouvi no rádio do carro uma reportagem sobre a Romaria de Outubro para uma cidade que eu nunca tinha prestado atenção antes, e fiquei com aquele nome martelando na cabeça o resto do turno. Comecei a sentir, sem conseguir explicar, que alguma coisa estava me guiando devagar, sem pressa, na direção de uma resposta que eu ainda não tinha coragem de procurar de propósito. Foi a própria amiga da minha filha, a Camila, quem contou, semanas depois, que o padre da paróquia dela sempre tinha paciência para ouvir esse tipo de história sem julgar
e sugeriu que eu fosse conversar com ele. Fui, com o pé bem atrás no início, uma motorista de táxi evangélica sentada numa sacristia, contando para um padre que ela tinha visto o rosto de Nossa Senhora Aparecida sentado no banco de trás do próprio carro. Parecia loucura só de pensar em dizer aquilo em voz alta para um estranho de batina. O padre Ivo me escutou por mais de 2 horas, sem interromper nenhuma vez, o relato inteiro, a corrida, a conversa à madrugada afora, a mão quente no ombro, o desaparecimento na rua reta e vazia, o perfil apagado no aplicativo, o terreno baldio onde devia existir uma casa, o reconhecimento súbito na igreja. Quando terminei, fiquei ali esperando, o coração batendo forte, esperando ele confirmar que eu tinha enlouquecido, que aquilo tudo não passava de coincidência somada a cansaço extremo. Mas ele não fez nada disso. Ele não duvidou de mim, não tentou racionalizar nada do que eu tinha vivido. Só disse com uma calma que me desarmou por completo: Nossa Senhora Aparecida é a santa que o Brasil inteiro reconhece nas mãos de uma mulher preta, tirada do fundo de um rio por pescadores pobres. Rosana, faz todo sentido ela aparecer para a senhora exatamente naquele rosto, naquele carro, naquela madrugada em que a senhora mais precisava ser escutada de verdade, sem julgamento nenhum. Ela não escolhe palácio, ela escolhe quem está cansado. Nos meses que se seguiram, comecei a estudar com o padre Ivo, toda quinta-noite, depois de deixar as crianças com uma vizinha de confiança. Aprendi devagar o que a igreja realmente ensinava sobre a intercessão de Maria, como cada devoção verdadeira aponta para o filho dela, nunca ocupa o lugar dele, como ela é chamada de mediadora, nunca de substituta. Aprendi sobre a própria história de Nossa Senhora Aparecida, a imagem pequena tirada do rio por 3 pescadores pobres em 1717, escurecida pelo tempo dentro d'água, que virou o coração espiritual de um país inteiro. E entendi ali, sentada naquela sacristia simples, por que ela tinha vindo até mim justamente naquele rosto, naquela pele escura, naquela calma de mulher que já viu de tudo e ainda assim escuta sem pressa, sem cobrar nada em troca, porque era exatamente disso que eu precisava depois de 12 anos sozinha. Numa dessas noites de estudo, perguntei para o padre Ivo uma coisa que me incomodava desde o início. Padre, por que logo eu? Eu nem sou católica, nunca fui. Por que ela ia aparecer justo para uma motorista de táxi evangélica, cansada, com o carro quebrando? Ele sorriu daquele jeito paciente que já tinha me acostumado e respondeu: Rosana, a senhora acha que ela só aparece para quem já reza terço todo dia? Olha a própria história dela. Apareceu para pescador pobre, não para bispo. Nossa Senhora tem esse costume de ir atrás de quem está mais cansado, não de quem já está mais preparado. Aquela resposta ficou martelando na minha cabeça por dias. Contar isso para minha própria congregação foi difícil, talvez a parte mais difícil de tudo. Algumas amigas de fé antigas, gente que tinha orado comigo depois da morte do Edivaldo, gente que tinha me ajudado com fralda e comida nos primeiros meses de viuvez, ficaram magoadas, achando que eu tinha me deixado levar pela emoção de uma noite cansada demais, que eu estava jogando fora anos de fé por causa de um sinal que podia ter 1000 explicações. Uma delas, a dona Marlene, chegou a chorar na minha frente, dizendo que sentia como se eu estivesse me afastando dela também, não só da igreja. Não foi uma briga aberta, gritada, foi um distanciamento silencioso, mas real, do tipo que dói, mas justamente por não fazer barulho nenhum. Os convites para a reunião de oração foram ficando mais espaçados,
As mensagens de bom dia foram sumindo aos poucos. Minha própria mãe, já bem idosa, ficou dias sem me atender o telefone quando soube pela minha irmã que eu andava estudando com o padre. Quando finalmente conversamos, ela chorou, perguntou onde ela tinha errado como mãe para eu me afastar da fé que ela mesma me ensinou. Foi uma conversa dolorosa, cheia de mal-entendido dos dois lados, mas terminei dizendo para ela: Mãe, a senhora me ensinou a amar a Deus. Isso eu não larguei e nunca vou largar. Só encontrei um jeito diferente de chegar até Ele. Ela não entendeu na hora e talvez ainda não entenda direito até hoje, mas pelo menos voltou a atender minhas ligações. Meu próprio filho Iago, o mais velho, foi quem reagiu de forma mais inesperada. Levei semanas até ter coragem de contar para ele com detalhe, com medo da reação de um adolescente já meio distante, já acostumado a duvidar de tudo que a mãe falava. Sentei ele na sala uma noite e contei a história inteira, sem economizar detalhe nenhum, esperando ouvido fechado, talvez até um deboche. Ele ficou calado o tempo todo, olhando para o chão, e quando terminei ficou mais um instante em silêncio antes de falar. Mãe, eu não entendo direito essa história toda, ele disse. Mas eu vi você diferente desde aquela noite que você me contou que ia acontecer alguma coisa comigo. Você começou a me escutar de um jeito que não escutava antes. Parou de gritar assim que eu chegava atrasado, começou a perguntar como foi meu dia de verdade, não só de compromisso. Se foi essa mulher, seja lá quem ela for, que trouxe você de volta para mim, eu não vou brigar com isso. Fiquei sem palavra por um instante, sentindo aquilo pesar mais que qualquer discussão teológica que eu tive nos meses seguintes, com um pastor, com um padre, com qualquer um. Às vezes a prova mais forte de que alguma coisa é real não vem de explicação nenhuma, vem só do jeito que ela muda as pessoas que a gente mais ama. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a gente não precise entender tudo para reconhecer o bem quando ele acontece bem na nossa frente? Fui recebida oficialmente na Igreja Católica na Vigília Pascal do ano seguinte, quase 2 anos depois daquela madrugada de sexta-feira em que uma passageira sem nome me devolveu a fé e, sem eu perceber na hora, começou a costurar de volta os fios da minha própria família. A igreja estava lotada naquela noite. Velas acesas em toda parte, o cheiro de cera misturado com o mesmo perfume de flor que eu já reconhecia de cor. Fui crismada na paróquia do Padre Ivo, com meus 3 filhos no primeiro banco. O Iago, já com 21 anos, sério, mas presente, segurando o celular só para filmar aquele momento. A Duda, com 18, segurando a mão da irmã caçula, os olhos cheios de lágrima que ela nem tentava esconder. E a Sara, já com 11 anos, usando pela primeira vez uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que eu mesma coloquei no pescoço dela naquela manhã, antes de sair de casa. Quando o padre Ivo pronunciou meu nome de Crisma e passou o óleo na minha testa, eu fechei os olhos e, por um instante, que durou talvez só um segundo, senti de novo aquele calor na mão, o mesmo calor daquela madrugada no banco de trás do meu carro. Abri os olhos rápido, olhando ao redor, mas claro que não tinha ninguém ali além da minha própria família e da comunidade da paróquia. Só um sorriso silencioso guardado só para mim, uma certeza de que ela tinha visto aquele dia chegar, do jeito que só quem espera com paciência de mãe consegue esperar. No aniversário de 15 anos da morte do Edivaldo, fui visitar o túmulo dele, pela primeira vez levando a medalhinha de Nossa Senhora Aparecida no pescoço, coisa que eu nunca tinha feito antes
por puro hábito de nunca associar aquilo à nossa família. Sentei no banquinho perto da lápide, do jeito que costumava fazer todo ano, mas dessa vez rezei diferente. Não só chorei pedindo que ele estivesse bem, do jeito que sempre fiz. Rezei pedindo que Nossa Senhora cuidasse dele também, do mesmo jeito que cuidou de mim naquela madrugada. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Eu disse baixinho para a lápide, quase rindo sozinha, imaginando a cara de espanto que o Edivaldo faria ouvindo aquela história toda. Eu, católica, quem diria? O vento bateu de leve nas árvores do cemitério e por um segundo, besta, cheguei a sentir de novo aquele cheirinho fraco de flor que já conhecia tão bem. Levantei, sequei os olhos e voltei para o carro em paz, uma paz diferente daquela que eu sentia nos outros aniversários daquela data, sempre carregados só de saudade pesada, sem nenhum consolo junto. Hoje continuo dirigindo, mas troquei boa parte dos turnos de madrugada por turnos de tarde, mesmo ganhando um pouco menos. Descobri que valia mais a pena. A Duda, hoje já cursando enfermagem, às vezes brinca que devia ter sido ela a passageira misteriosa daquela madrugada, de tanto que ela cuidou dos irmãos sozinha naqueles anos difíceis. O Iago arrumou emprego fixo numa oficina mecânica e foi ele mesmo quem consertou de vez o barulho estranho do motor do meu carro, de graça, dizendo que já estava na hora de eu parar de rodar com aquele risco. A Sara, hoje com 13 anos, pediu para fazer a primeira comunhão esse ano e vem toda quinta comigo nas reuniões de catequese, sentada do meu lado, fazendo pergunta atrás de pergunta para o padre Ivo, que tem uma paciência de santo com ela. E toda vez que preciso pegar algum turno noturno e passo em frente de uma igreja durante o trajeto, tiro o pé do acelerador por um instante e digo baixinho, quase sem mexer os lábios: Obrigada, Nossa Senhora, por me abençoar. E, de vez em quando, ainda sinto aquele perfume de flor no carro do nada por alguns segundos e já não fico mais assustada. Só sorrio e sigo dirigindo, sabendo que não ando mais sozinha nessas madrugadas e que os meus filhos também não andam mais sozinhos comigo distraída demais para perceber o que eles precisavam. Às vezes, quando alguma passageira sobe no carro de madrugada com aquele jeito cansado, aquele olhar meio perdido que eu reconheço de longe porque já foi o meu, eu me pego perguntando com um sorriso por dentro: será que dessa vez sou eu quem vai ser o sinal para alguém? Nunca mais tive outra experiência igual àquela madrugada, nenhuma luz estranha, nenhum perfume impossível de explicar. Mas aprendi que não precisa. Ela já tinha feito a parte dela, e agora a parte que sobrou é minha: escutar direito quem senta no banco de trás, do mesmo jeito que ela me escutou. Queridos amigos, o que vocês acharam dessa história? Talvez você que está me ouvindo agora não dirija táxi de madrugada, talvez tenha outro trabalho, outra rotina, outro tipo de cansaço. Mas será que você não carrega um peso parecido com o meu? Aquele cansaço que ninguém pergunta, aquela solidão que você aprendeu a esconder tão bem que nem seus filhos, nem seu marido, nem sua própria mãe percebem mais. De tanto tempo carregando sozinho que você já esqueceu que não precisava ser assim? Pensa comigo um instante. Quantas vezes você já desabafou de verdade, sem filtro, sem medo de julgamento, para alguém que nem conhecia direito? Quantas vezes um estranho de ônibus, uma vendedora de mercado, um motorista de aplicativo já escutou de você uma coisa que sua própria família nunca ouviu, só porque parecia mais seguro contar para quem você nunca mais ia ver? Eu penso muito nisso hoje.
Acho que às vezes a gente esconde a dor de quem mais ama, justamente porque tem medo de decepcionar, de parecer fraco, de virar peso para os outros que a gente já acha que carregam peso demais também. E aí, a solidão vai crescendo em silêncio, escondida atrás de um sorriso de manhã e um "tá tudo bem" repetido sem convicção nenhuma. Nossa Senhora não está esperando você chegar numa igreja pronta, arrumada, com a fé em ordem. Não está esperando você saber rezar bonito, com palavra difícil. Ela está esperando você falar com ela de coração aberto, com suas próprias palavras, com o seu próprio cansaço, do mesmo jeito que você conta as coisas para os seus amigos mais próximos, e não deixar isso preso só aí dentro do peito, mofando, virando ressentimento, virando distância de quem você mais ama. Essa mesma sinceridade que você deve a Deus, você deve também aos seus, à sua família, ao seu filho que sente falta de ser ouvido, à sua mãe que faz tempo que ninguém pergunta como ela tá de verdade, ao seu marido, à sua esposa. Às vezes, fé não se mostra só de joelho, na igreja, de mão postas. Se mostra virando de costas para o próprio cansaço por um instante e perguntando de coração como estão os seus. Antes de fechar o vídeo, dá uma última olhada no comentário fixado logo abaixo. Preparei aquele link com o mesmo carinho de sempre para quem também está caminhando na fé e quero que você veja antes de sair. Se essa história te tocou e você quer união e boa conexão na sua família, comenta aqui embaixo. Senhora, a senhora conhece meus fardos, meus problemas. Abençoa minha família, que sempre haja boa comunicação, muito amor e união. Eu quero ver quantas famílias essa oração vai alcançar hoje. Não importa se você é católico, evangélico ou se ainda está tentando entender onde encaixa a sua própria fé nessa vida corrida. O convite é o mesmo para todo mundo. Fala com Deus hoje, com suas próprias palavras, sem enfeite, sem pressa. E compartilha esse vídeo agora mesmo com alguém que também carrega um cansaço grande demais para carregar sozinho. Não esquece de me seguir e se inscrever no canal para continuar recebendo essas histórias de fé. Muito obrigada por chegar até o final desse vídeo comigo. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e a sua família sempre.